dessas nossas aulas, desses nossos momentos que nós tivemos aqui, né? Chegamos hoje na aula 12 e eu quero agradecer por essa oportunidade, dessa nossa interação que nós tivemos nesse tempo. E agora eu passo esse desafio, né, de dar aula aqui nesse curso para o professor Guilherme, tá? Eu vou estar me desligando do curso por motivos profissionais e acadêmicos também, e espero que vocês possam ter um novo momento bem interessante, bem legal com o professor Guilherme, tá? See you! Acho que agora sim estão me ouvindo, desculpa. Então, boa noite, meu nome é Guilherme e eu sou o novo professor de inglês do desafio, certo? Eu vou ficar agora no lugar do Bruno até o final do ano, certo? Então, mas só gostaria que vocês colocassem antes disso o nomezinho de vocês e o ano ali nas notas compartilhadas, tá bem? Antes de iniciar a aula, certo? Então, qualquer dúvida é só me perguntar. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre quantifiers e o uso de other, others e anothers, tá bem? Então, lá, quantifiers. Quantifiers a gente usa ele bastante no inglês e eles são bem amplos, né, na utilização deles, porque a gente fala de quantidades gerais. Ou seja, eles são acompanhados sempre de substantivos contáveis ou também de substantivos incontáveis. Então, é basicamente isso, não tem muito mistério sobre eles. Os quantifiers, desculpa, peraí que posso, acho que um slide a mais. Não, tá certo. Então, os quantifiers são os mais utilizados. É much, many, a lot of, some, any, a few e a little. Tá? Então, esses são os mais utilizados na língua inglesa. Mas antes disso, a gente vai dar uma olhadinha para só lembrar o que são substantivos contáveis e incontáveis. Então, substantivos incontáveis são todos aqueles que a gente não consegue contar. Ou seja, eles sempre aparecem na forma singular. E geralmente, esses substantivos que são incontáveis, eles vão vir acompanhados da palavra some. Então, esse não tem muito mistério. E já os substantivos contáveis, eles aparecem tanto na forma singular quanto no plural, porque a gente consegue contar eles. Então, eles vão aparecer dessas duas formas, tá bem? Então, agora a gente vai para a explicação de cada quantifier, ok? Então, primeiro a gente é o much, que ele significa tanto muito como uma porção de alguma coisa, certo? E ele pode ser utilizado, tá, com substantivos incontáveis em frases tanto negativas quanto de perguntas, tá? Um exemplo que eu botei aqui foi There's not much sugar in the coffee. Então, there's not much sugar in the coffee. Significa, então, que não tem muito açúcar no café. Então, a gente vê que sugar, que no caso é açúcar, não é um substantivo incontável, porque a gente não consegue contar um açúcar, dois açúcares. A gente fala de quilos, mas não de, de cada unidade, digamos assim. Já many, ele significa tanto muitas quanto muitos, e ele a gente utiliza para substantivos contáveis, tá? Eu peguei dois exemplos que são Sarah take care of many dogs in her apartment. Então, a Sarah cuida de vários cachorros no apartamento dela. A gente consegue contar quantos cachorros tem, quantos cachorros dentro do apartamento, né? Quantos cachorros ela tá cuidando. Então, isso a gente vê que é um substantivo contável. Aí depois diz, many people love English. Então, significa que várias pessoas amam inglês. A gente pode contar, a gente pode falar também dentro de uma sala, many people love English. Então, tipo, a quantidade daquelas pessoas dentro daquela sala amam inglês, tá bem? Os próximos é a lot of, que é um quantifier muito utilizado, né, para escrever quantias grandes de alguma coisa, mas ele não é especificado. Então, ou seja, a gente utiliza ele para falar de uma quantidade grande, mas a gente não especifica sobre o que é, digamos, a quantidade, né? Então, o exemplo que eu botei é She ate a lot of chocolate last night. Então, ela comeu muito chocolate na noite passada. Só que a gente não sabe o quanto, mais ou menos, ela comeu de chocolate. Se foi um, foi dois, foi três, foi quatro, a gente sabe que ela comeu muito, mas não uma quantia em específico, tá bem? E o outro é o some,
que ele significa tanto algum quanto alguns, ou até mesmo um pouco de. E ele pode ser usado tanto para substantivos contáveis quanto os incontáveis. Então, ele tem essa flexibilidade entre os dois tipos de substantivos. Então, os exemplos que eu peguei é Would you like some water? Então, would you like some water é você gostaria de um pouco de água? A gente pode trocar por café, a gente pode, que seria would you like some coffee? Ou então would you like some wine, que é vinho. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente vai usar. O outro é I have some friends from USA. Então, I have some friends from USA significa que eu tenho alguns amigos dos Estados Unidos. Então, a gente já vê que ele está com outro significado. E I have some money in my bank account. Então, eu tenho um pouco de dinheiro na minha conta do banco, eu tenho um pouco só algum dinheiro na conta do meu banco, mas seria meio estranha essa tradução, né? Mas é mais usado com um pouco de dinheiro na minha conta do banco. Então, vamos passar para o próximo slide. O próximo é ele, tá? O ele tem três significados em três formas também, tá? Na positiva, ele vai ter um significado de qualquer. Na negativa, ele vai assumir o significado de nenhum, nenhuma, e já nas interrogativas ele tem outro significado que é algum ou alguma, tá? Então, o primeiro exemplo é I don't have any dog. I don't have any dog. Então, eu não tenho nenhum cachorro. Então, aqui, ele está na negativa e tenta assumir o papel de nenhum, como é nenhum cachorro, tá? O próximo exemplo que eu coloquei é You can have any book you like. Então, you can have any book you like significa você pode ter qualquer livro que você gosta. Então, aqui ele já trocou o significado dele e assumiu o papel de qualquer, tá? Já o último exemplo, que já está na interrogativa, a gente fala Do you have any brother? Então, você tem algum irmão? Então, aqui ele já está com um outro significado que é de algum. Então, você tem algum irmão? Do you have any brother? Tá bem? E o outro é a few, que significa tanto algum quanto algumas, ou até mesmo ele pode significar poucos ou poucas, tá? Então a gente usa ele somente nos substantivos contáveis no plural, tá? Então aqui, ó, os três exemplos que eu peguei são I like a few songs by the Beatles. Então, I like a few songs by the Beatles. Então, eu gosto de algumas músicas dos Beatles. Aqui ele tem o papel de algumas. Aí tem a few hours later, então algumas horas depois, tá? E she has a few friends, então ela tem poucos amigos ou poucas amigas, tá? Então aqui ele teve assumiu dois papéis, como algumas e como poucos amigos, tá? Aqui tem uma little, que ele significa um pouco de, e ele é usado sempre com substantivos incontáveis. Então, os exemplos que eu peguei foram I would like a little peace here. I would like a little peace here. Então, eu gostaria de um pouco de paz aqui. E o outro é Do you have a little sugar? Então, você tem um pouco de açúcar. Então, os dois, ele não tem significado diferente, ele só tem um para ambas as frases. Tá bem? Seja ela na afirmativa ou ela na interrogativa. E o último aqui é little, sozinho, que ele significa tanto pouco quanto pouca no singular mesmo. E a gente usa ele para substantivos incontáveis, certo? Então, I have little money, e que significa eu tenho pouco dinheiro. E a gente viu que no outro a gente falava eu tenho um pouco de dinheiro na conta, que era I have some money. E aqui a gente fala I have a little money, então eu tenho um pouco de dinheiro. Só no sentido de, eu tenho pouco dinheiro. E o outro é he drinks a little water during the day. He drinks a little water during the day. Então, ele bebe pouca água durante o dia, certo? Então, aqui a gente termina os exemplos e as explicações de quantifiers, certo? E a gente entra para others e anothers, tá bem? Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida até aqui com os quantifiers, porque eu sei que eles dão uma confundida bastante, até portanto que alguns são um pouco parecidos, né? Mas acredito que sejam bem tranquilos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar, tá bem?
E então eu vou passar pro próximo. Então, o primeiro significa other, que significa tanto outra, outro, outros ou outras. Também ele tem essas 4 traduções. Então, a definição é: a gente usa geralmente o other quando a gente se refere a alguma coisa não específica, certo? E ele pode aparecer, ele aparece, na verdade, quase sempre com substantivos no plural, tá? Alguns outros casos, ele é acompanhado do artigo definido they, tá? Que é o artigo THE. Então a gente pode falar the other, tá? Nessa situação a gente se refere a algo específico, certo? Ou até mesmo a alguém específico. Então quando a gente usa só o other sozinho, a gente não está se referindo a nada ou a ninguém específico. Mas quando a gente usa ele, que é alguns casos utilizado, a gente já está assim se referindo a alguém ou até mesmo a algo, tá? A gente pode usar também the other quando a gente compara alguma coisa ou até mesmo alguém, tá? Então, eu peguei 4 exemplos sobre the other, ou até mesmo other, para a gente falar sobre. Então, o primeiro exemplo é: What other books by Stephen King have you read? Então, quais outros livros do Stephen King você já leu? Então, aqui a gente está falando numa quantidade, tipo, outros livros de alguém específico, né? Já não tá falando de livros específicos, tá falando de um autor específico. O próximo exemplo é: There are other things you could try. Então, tem outras coisas que você pode tentar. A gente também não está falando de nenhuma coisa em específico, a gente está falando só de outras coisas em gerais. Em nenhum momento foi citada alguma outra coisa que a pessoa poderia tentar fazer, tá? Já que diz, ó, the other car costs much less. Então, o outro carro custa menos. Então, a gente está falando de algum carro específico, então por isso que a gente usou o THE, the other car. O outro carro que a gente viu, no caso, por exemplo, tá numa concessionária, a gente viu um outro carro anteriormente, e a gente falaria, então, the other car costs much less. Então, o outro carro custa menos. E o último exemplo é I want the other computer. Então, I want the other computer. Então, eu quero outro computador. A gente está numa loja e a gente vê 2 tipos de computador. E eu vou falar, eu quero o outro computador. Eu vou falar, I want the other computer. I want the other computer. Então, se refere àquele outro computador em específico, tá bem? O outro exemplo é de others, que significa tanto outras como outros, tá? E a gente tem a definição dele para a gente. É uma definição meio que bem curta, assim, por causa que ele é só usado mais para a gente não repetir as palavras tanto numa frase, certo? Então, para a gente não ficar usando aquela coisa repetitiva, a gente acaba usando others, tá? E ele também tem o com THE, né, que é um artigo definido, mas ele é opcional. Então a gente usa se quiser ou se não quiser. Tá? Eu peguei 2 exemplos, que um deles é com artigo definido e o outro é sem. Então o primeiro exemplo é: Some people like reading books, others prefer magazines. Então, algumas pessoas gostam de ler livros e outras preferem revistas. Para eu não repetir people de novo, eu usei others, para não ficar aquela coisa repetida, senão ficaria some people like reading books, other people prefer magazines. Então, para não precisar usar o people, a gente usa somente others. Então, others prefer magazines. Tá bem? E o outro exemplo é Brian and Joe are coming. The others aren't. Então, Brian e John estão vindo. Os outros não vão vir. No português, a gente geralmente fala, os outros não vão vir. No inglês, a gente pode falar só the others aren't, que significaria os outros não vêm. Tá? Essa é mais ou menos uma tradução rápida dele, tá bom? E o último aqui, que é another, tá? E a gente usa ele para fazer relação a alguma coisa que já foi mencionado numa frase antes. Então, por exemplo, ali diz: My cell phone is broken. I need to buy another. Então, o que a pessoa precisa comprar é um novo celular. Para não falar I need to buy a new cell phone, só falou I need to buy another, tá? E o another ele sempre vai ser acompanhado com um substantivo no singular, tá? Então, sempre vai ser um substantivo incontável, certo? Outro exemplo que eu peguei foi:
Would you like another cup of coffee? Então, você gostaria de outro copo, outra xícara de café, certo? Então, ele, aqui ele é usado com substantivo incontável, que no caso que acompanha ali, que é cup of coffee, tá? E tem uma expressão bastante usada também com another, que a gente fala another one, então, que significa mais um ou mais um outro, tá? Então, por exemplo, I love this juice. Could you bring me another? Então, eu amei esse suco. Você poderia me trazer outro? Então, aqui a gente, para não falar, você poderia me trazer outro suco, a gente fala, só você poderia me trazer outro, mais um, nesse sentido. Então, could you bring me another? Certo? Eu gostaria de saber se até então alguém tem alguma dúvida, senão a gente, porque a aula hoje realmente é bem curta, né? Apesar de eu ter começado hoje, a aula é bem curta mesmo, por causa que era só quantifiers e others e another. Então, se ninguém realmente tiver quase nenhuma dúvida, a gente pode ir para resolver as questões que elas precisam bastante de mais de interpretação do que, digamos, lógica. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bem? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente pegou é essa aqui que diz: Which of the underlined expression is used correctly? Então, qual expressão é usada corretamente abaixo, tá? Então, a gente tem que ler bem as frases para a gente compreender quais estão certos e quais não, tá? Então, vamos lá. Many money is spent during holidays. Então, muito dinheiro foi gasto durante o feriado, certo? Mas por que a gente tem que saber se essa é a certa ou não? Vamos ler todo, porque acho que fica mais fácil, e depois a gente pega e vai vendo qual a gente pode descartar ou não. Much Brazilian children go to the Disney World. Então, muitas crianças vão para Disney World. Many people travel during their vacations. Então, muitas pessoas viajam durante as férias delas. Much special fruit and vegetables are prepared during Thanksgiving. Então, muitas frutas e vegetais especiais são preparados durante o dia de ação de graças. People spend many time visiting one another. Então, as pessoas passam muito tempo visitando umas às outras, tá? Tem que ler as questões de outra forma, de uma forma interpretativa, tá bem? Então, many money is spent during holidays. Será que ela acerta ou não? A gente vai ver que money, ele é um substantivo incontável. Então, a gente tem que lembrar lá nas regrinhas que money, como é um substantivo incontável, ele não pode ser usado com many, porque many a gente usa somente para substantivos contáveis, certo? Então, a gente não poderia falar many money. Então, a gente já descarta essa. Money é o substantivo incontável. Agora, a gente vai à próxima que diz: Much Brazilian children go to Disney World. Então, aqui diz: muitas crianças brasileiras vão para Disney World. A gente conseguiria contar, mais ou menos, vou chegar perto, de quantas crianças vão para Disney World durante, sei lá, um mês, um ano ou uma semana. Isso a gente conseguiria contar. Então, como, digamos que as crianças sejam contáveis, o substantivo é contável, a gente não pode usar much. Então, a gente trocaria mesmo por many. Então, a gente sabe que a A e a B, elas estão erradas, porque a gente não pode falar many money e a gente não pode falar much Brazilian children, tá bem? Agora aqui, many people travel during their vacations. Então, muitas pessoas viajam durante as férias. Essa aqui, aparentemente, ela não tem nenhum erro, digamos que gramatical, certo? Então, acho que essa aqui é bem possível que seja correta, mas vamos dar uma lida nas outras duas antes a gente achar, ver se essa aqui é certa ou não. O próximo diz: Much special fruit and vegetables are prepared during Thanksgiving. Então, como a gente está falando de frutas e vegetais, a gente sabe quantos vão ser preparados para os dias de ação de graças. Então, é uma coisa contável. Fruta é contável, vegetais são contáveis, porque a gente pode falar 3 frutas, 4 vegetais. Então, a gente não poderia usar o much, porque o much, como eu já havia dito,
ele é para substantivos incontáveis, como a gente consegue contar quantas frutas ou quantos vegetais estão sendo preparados para o dia de ação de graças. Então a gente não poderia falar much special fruit and vegetables, ok? E o último ali diz: People spend many time visit one another. Então, as pessoas gastam muito tempo visitando umas às outras. Time é uma coisa que a gente não consegue contar, que no caso time é tempo. A gente não consegue contar o tempo, digamos assim, né? Então, a gente não poderia falar many time, certo? Então, realmente, a gente vai dar uma lida naquela do meio que diz many people travel during their vacations e ver se realmente aquela é correta ou não, porque as outras gramaticalmente não estão. Então, many people travel during their vacations. Então, muitas pessoas viajam durante a, muitas pessoas viajam durante as férias delas, certo? Então, many people a gente consegue contar mais ou menos quantas pessoas vão viajar. Se a gente pegar uma quantia de pessoas, a gente sabe quantas pessoas viajam durante as férias delas. Então, a gente fala correto, então, many people travel on their vacations. Então, essa é a certa, tá bem? Então, ali como tá marcado, tá, no caso, em uma letra mais forte, many people travel during their vacations, tá bem? Então, basicamente, esse exercício ele foi mais interpretação de texto do que não, interpretação de texto, não, mais que a gente sabendo as regras de quando usar os quantifiers, a gente consegue então entender o texto, ver qual frase está correta ou não, tá bem? Já isso aqui, ele seria mais uma interpretação de texto, sim. Então, reading the following expert. Então, calma aí que eu não consigo enxergar, que eu vou aumentar aqui para mim. Então, diz assim, ó, watched by his wife, Zara, Mr. Mosavi told the audience of famous supporters in the Terran, we should have formed laws that are on fire to a woman. As Mr. Howard spoke, many in the crowd shout protest against morally police who regularly arrest women they deem inappropriately dressed. Então aqui diz mais ou menos de um protesto que está falando das, da moralidade da polícia, que estão falando, questionando as roupas das mulheres, e várias mulheres estão protestando contra isso, então é um protesto. A gente consegue ver claramente isso. E aqui diz: Which of the following is the best option to be used after the word meaning in the sentence? Então a gente vai ter que ler a sentença que diz aqui. Diz assim, ó. Meaning the crowd should protest against the morally policy. In the order to complete its meaning. Então a gente vai ver o que que significaria, o que que esse meaning está significando nessa sentença, certo? Então, como a gente pode ver claramente, o texto, esse pequeno textinho, ele relata sobre mulheres que estão protestando contra, digamos, a favor dos direitos civis delas, certo? Então, a gente pode ver o que significa esse meaning. Como diz ali na sentença do próprio texto, meaning the ground should protest against the moral policy. Como a gente já tinha lido uma frase acima que diz We should reform laws that are unfair to women. Então a gente pode ver que o meaning está totalmente significando women, que são as mulheres, são várias mulheres numa multidão gritando, protestando contra a moralidade policial. Então a gente pode ver claramente que é women, por causa que está significando, está falando, se referindo às mulheres no protesto, tá bem? Então, nesse caso seria a letra A. Poderia ser a letra B também, sim, né? Fala de pessoas, mas como está falando especificamente das mulheres, então não está falando de pessoas em geral, sim de mulheres. Ali o C, citizens, que é cidadãos, então também poderia ser, mas como eu falei, está se referindo a mulheres. E o outro é esposas, mas não está falando de esposas em si, sim de mulheres, tá bem? Em geral. Então, a resposta certa é a letra A, tá bem? Agora, o último
último exercício, certo? Ah, e também é um texto que é basicamente interpretação, certo? Então vamos lá. Read the extra from the text. When the lights turn green and there are another cars in the intersection. Então, quando a luz verde acende, não tem nenhum outro carro no cruzamento, tá? Então a gente vê claramente que a gente está falando de um cruzamento com uma sinaleira, tá bem? Então a gente vai ler as opções, qual claramente seria substituível, tá? Que está sublinhada, certo? Então vamos lá. There are some other cars. There are some other cars. Então há outros carros, certo? A gente vai ver se realmente vai bater ali. Então a gente lê a frase substituindo. Então, when the lights turn green and there are another car in the intersection. Então, ali a frase diz que não tem nenhum outro carro no cruzamento. Se a gente colocar there are some other cars, vai ter carros no cruzamento. Então a gente sabe que essa não pode ser por causa que a gente vai estar colocando o oposto. A gente não vai colocar o oposto, mas sim só trocar um pouco o sentido da frase, tá? A letra B diz there aren't any other cars. Então, there aren't any other cars. Então não há nenhum outro carro. Essa é bem provável que possa encaixar ali. Se a gente ler when the light turns green and there aren't any other cars in the intersection. Então, quando a luz se torna verde, ou ela acende o verde, né? Não tem nenhum outro carro no cruzamento. Essa é bem provável que seja, mas vamos dar uma conferida nas outras abaixo. Então, there is another car. Então, tem outro carro, há outro carro. Então, a gente lê de novo a frase encaixando ali. A gente vai ver que não bate por causa que a gente está falando de que não tenha nenhum carro. E a letra C, ela nos dá a opção de que tem outro carro no cruzamento. Mas, certo, não pode ter. E a letra D é, there are a few other cars. Então, tem alguns outros carros no cruzamento também. Não pode ter, por questão, né, de lógica. E a última é there aren't many cars. Então, não tem outros carros. Então, aqui não pode ser usado por causa que a gente falaria não tem muitos carros, mas o certo é não haver nenhum carro. Então, por isso que a gente não pode falar there aren't many cars. Então, a letra correta é a letra B. There aren't any other cars. Por causa que não pode haver nenhum tipo de carro durante o cruzamento. Então, por isso que a, a letra correta é a letra B, certo? There aren't any other cars. Tá bem? Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em questão até mesmo aos exercícios, porque eles são basicamente interpretação de texto e não muito aquelas regrinhas. Até portanto, quando eu estava montando os slides e a Raquel, que é a monitora, me ajudou também a montar os slides para o exercício, a gente não conseguiu achar muito sobre, especificamente no Enem, sim em outros vestibulares, né? Por causa que os do Enem não mudava muito, não dava para ver muita a compreensão deles dentro dos textos, e a gente conseguiu ver uma diferença e viu que é basicamente interpretação, tá bem? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre até mesmo a aula, sobre algum quantifer, ou até mesmo sobre a diferença de another, others ou other, tá? Ou até mesmo sobre os exercícios, tá bem? A aula acabou ficando um pouco curta hoje, por causa que o assunto não era tão extenso, ele não era muito grande ao ponto de fazer muitos slides, né? Então, infelizmente, acabou ficando um pouco curta a aula e ela termina aqui.